Vamos lá. A situação política na Venezuela segue tensa após a reeleição, entre aspas, contestada de Nicolás Maduro. O líder da oposição da Venezuela alerta para aumento da escalada repressiva no país, após a vitória de Nicolás Maduro ser confirmada por ele mesmo e a cúpula das Forças Armadas. Maria Corina Machado acusa o governo venezuelano de estar envolvido em nada mais, nada menos do que 16 assassinatos, de fazer a KGB corar, e 11 desaparecimentos forçados, além de mais de 177 prisões arbitrárias só nas últimas 48 horas. Maria Corina ainda expressou solidariedade com as famílias das vítimas e disse que os crimes não podem passar impunes. Eu quero Diogo da Luz. Nicolás Maduro, já se sabe, é um ditador. Existe uma ditadura na Venezuela desde 1999 que afundou o país na maior crise humanitária e econômica de sua história. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: dá para chamá-lo de fascista ou isso é só para o pessoal que é ditador de direita? Claro que dá para chamar de fascista. Inclusive, discutiu-se muito, ele é de esquerda, de direita. Bom, para ter uma ideia disso, basta a gente ver a quantidade de pessoas e grupos de esquerda extrema apoiando Maduro depois dessas eleições. Mas muito mais que isso, um ditador, não importa nem discutir se seja de esquerda ou de direita, ditador é a pior coisa que pode ter no mundo. E é inaceitável pessoas passarem pano para esses ditadores. Veja que passaram-se 3 dias das eleições, as mortes vão subindo a toda hora, já são 16. E no momento que as Forças Armadas dizem que estão incondicionalmente com Maduro, pense você no Brasil, quantas manifestações a gente não teve? Enormes, mas enormes mesmo. E quantas vezes a gente viu mortes em manifestações? Imagine se acontecesse aqui no Brasil 3, 4 mortes de uma única manifestação. O escândalo que seria, e teria que ser esse escândalo mesmo. Mas mesmo assim, tem muita gente ainda passando plano para o Maduro, que é um ditador de esquerda e fascista. Meu querido Guilherme Mendes, eu soube que o nosso presidente da República conversou com Joe Biden. Eu não sei nem se o Joe Biden, nessa altura, lembra que existe Venezuela ou que teve eleição por lá, mas tiveram algum tipo de conversa. Ao final dela, eu vi num grande jornal de grande circulação de que o presidente nosso disse que não viu nada demais na eleição da Venezuela. Você também não viu nada demais na eleição da Venezuela? Leal esquerdista Guilherme Mendes. Boa tarde, Capês. Boa tarde, amigos da audiência, que tanto nos honra aqui com a sua atenção. Capês, durante o processo de votação, no próprio domingo, acho que talvez seja isso que o presidente tenha se referido, de fato, acho que não houve nada de excepcional. O mau caminho da eleição venezuelana ocorreu antes, quando determinados candidatos foram impedidos de registrar suas candidaturas e a concorrer. Depois de fixada a candidatura do oponente Maduro, a votação transcorreu com uma certa normalidade e aí a coisa começou a fugir um pouco de controle, ou fugir muito de controle, quando começaram as apurações e aí sim, principalmente o principal indício de que algo muito errado estava acontecendo foi quando o site do Conselho Nacional Eleitoral saiu do ar e quando retornou, já retornou proclamando Maduro como presidente. Você mencionou a postura do nosso presidente Lula com o presidente Joe Biden. Na verdade, o Joe Biden ligou para o presidente Lula, essa ligação depois foi expresso, os termos, né, conversados foram externados numa carta da Casa Branca, em que, por óbvio, sendo o Brasil a principal liderança regional, os Estados Unidos procuraram o seu principal interlocutor para discutir a situação. E me parece que o governo americano e o governo brasileiro estão alinhados, da mesma maneira que a União Europeia também pugnou aí pela demonstração, pela exibição dos comprovantes de votação. Acho que esse no momento, o ponto. O governo americano insistiu nisso, de modo que o presidente Lula já havia se posicionado assim quando deu uma... Mas, Guilherme, deixa eu interrompê-lo para fazer uma pergunta para você mesmo.
Os comprovantes de votação não tem que ser liberados logo após a votação? Exato. Ele está fazendo o que com eles? Ele está alterando os comprovantes de votação? Guilherme Mendes. Essa é a grande questão. Já deveriam ter sido exibidas, né, as atas das votações, e ali na ata é possível se fazer a contabilização e se saber ao certo qual foi o resultado da eleição. É importante a gente também entender que qualquer que seja o resultado, vai ser um resultado parelho. Por quê? Alguém que teve tantos anos de governo, da forma como o Nicolás Maduro teve, como o Diogo aqui bem colocou, grupo de apoios que eram financiados, as Forças Armadas ao seu lado, as Forças Policiais ao seu lado, não ia ter uma votação inexpressiva. Certamente ele perdeu a eleição. Sou obrigado a fazer outra pergunta a você. Diga lá. Porque você é muito inteligente. Eu te admiro, você sabe da minha admiração por você. E você consegue dar um twist no assunto. A votação é muito parelha. Como é que você sabe se é parelha? A população está inteira na rua protestando contra ele? Nós não vimos votos. A pergunta que eu faço para você, vou retomar a pergunta, é a seguinte. Diante disso, ou seja, ele escondendo os comprovantes de votação, a eleição, transparência na eleição e que ele é suspeita por falta de transparência, é melhor do que dizer que está tudo bem? Guilherme Mendes? Não, a fala do presidente foi muito infeliz quando disse que a votação ocorreu de forma normal, que ele não viu nada de excepcional, de muito diferente. De fato, no dia da votação não houve nada de muito diferente. O que houve de diferente foi... Só o encerramento de uma fraude gigantesca. O encerramento... Só a cédula tinha 13 fotos de Maduro, porque ele não deixou ter oposição nas urnas. Peraí, só para defender o Guilherme aqui, Guilherme, o que o Guilherme disse é que enquanto as pessoas estavam votando, exatamente, ele não viu grandes alterações. A fraude aconteceu depois, é isso que ele está falando. A fraude aconteceu depois, exatamente. E a questão na verdade, o teatrinho foi bem feito. Bom, fecharam as cortinas e aí a fraude deu solto. Agora eu quero perguntar para o Wilson Pedroso. Wilson Pedroso, após uma pausada e refletida fala, Guilherme Mendes disse, abre aspas, a fraude ocorreu depois, fecha aspas. Se até o Guilherme Mendes, que é um esquerdista culto, altamente preparado e que articula muito bem as ideias, por isso que ele está aqui, porque ele é inteligentíssimo, um profissional de alto nível. Se ele diz que a fraude ocorreu depois, nosso presidente tinha que dizer que está tudo bem? Não, o Guilherme Mendes me lembra, com todo o respeito, o Rolando Lero da escolinha do professor Raimundo. Ele tá, coitado, ele tá dando olha, difícil. Eu não queria estar na situação dele, ter que defender a Venezuela por conta... Mas não tô... Mas quem falou que ele tem que defender? Mas eu não tenho que defender. Mas ele tá tentando... Eu levei a palavra, ele tá tentando dar um somebody love e fica difícil. Guilherme, houve fraude. As fraudes aconteceram desde o início do processo das eleições da Venezuela, onde o Nicolás Maduro cédulas de votação ou a súmula de votação, as pessoas que tiveram acesso na urna, no local, foi claro a diferença e a disparidade de votos entre a oposição e o Maduro. O Maduro, até agora, não demonstrou a súmula das eleições com uma desculpa que faltou energia. Falta energia, que senão os resultados já teriam sido colocados de forma transparente. Transparência é coisa que não existe há muito tempo na Venezuela. A Venezuela aumentou a sua escalada de agressão. E tem uma coisa a mais que é muito importante. A mecânica das eleições da Venezuela, o projeto, aquela coisa da urna com mais a impressão no papel, é um dos modelos mais fáceis de se fazer auditagem. Porque você tem os dois sistemas ali um do lado do outro. E não tem mais nenhuma demonstração de cidade quanto votou, só tem um total e nada mais. Mas é justamente isso, porque lá não existe, por mais que o PT aqui no Brasil queira dizer que lá existe transparência, lá existe democracia, o que não existe é realmente democracia e transparência. Se tivesse transparência, as cédulas de urna já teria saído no mesmo dia, igual existe aqui no país. Pode, gente, a urna não é auditável, a urna
urna aqui no Brasil. Ontem eu falei isso e algumas pessoas vieram me criticar no meu Instagram. As urnas aqui são auditáveis, elas recebem, antes da eleição, um grupo de pessoas que podem se inscrever para olhar realmente o software da urna, testar a urna. Então, não queiram comprar aparelhado. Inclusive a justiça, que muitos falam assim, eu vi o próprio presidente falando assim, olha, se não concorda com a eleição, entra na justiça, mas a justiça lá é aparelhada, a justiça é totalmente aparelhada, não dá. É mais ou menos assim, não concorda com a eleição, pergunta para o Maduro. Isso, porque eles obedecem ao empregado do Maduro. As pessoas lá, a oposição e quem é contrário ao Maduro não tem para onde correr. E vou te falar, o Capês, ontem foram computadas, hoje de manhã, até hoje de manhã, 13 mortes de pessoas que protestavam contra as eleições. Onde está a democracia? Aí vem me falar que as coisas lá estão correndo de forma normal, de forma do espírito público democrático. Desculpa. Olha, João Belucci, eu gosto de você, que você vai também naquele tom monocórdico, calma, você é cáustico. Nossa, você vai falando, vai derretendo a mesa aqui. Eu queria que você ouvisse nesse mesmo tom, porque é bom a gente ter diferentes características na mesa, né? Ontem nós entrevistamos um venezuelano, mais um exilado, morando em Cuba, na Colômbia. Cuba é para onde vai o Maduro até o final do ano. Então, ele que está na Colômbia, refugiado, Luiz Bustos, diz o seguinte: não há segredo. Encerrou a votação na determinada sessão eleitoral, já se expede um comprovante, o certificado com o número de votos para cada candidato naquela sessão. Pega-se esse negócio, manda-se para uma central e a central publica. E com isso vão chegando as parciais de todas as sessões, como é feito aqui no Brasil e nos países que usam esse sistema. Manda as parciais são computadas, publicadas com transparência. Quando essas parciais somem, parece que 27% delas sumiram e as outras 73% estão escondidas. Você não acha que realmente há uma suspeita para o próprio Guilherme Mendes dizer, por maior que tenha sido o seu esforço, abre aspas, que houve fraude depois, fecha aspas, o Brasil está numa posição muito... Tem 9 países, incluídos agora com os Estados Unidos, que pediram uma abertura de uma investigação na Organização dos Estados Americanos. E nós estamos pedindo o quê? Calma? Boa tarde, Capês, todos os colegas e amigos. E o Brasil está passando um vexame internacional. Vamos lembrar que logo no dia anterior da eleição, a Venezuela já fechou o espaço aéreo, fechou a fronteira, proibiu que os seus exilados, ou mesmo pessoas que residem no exterior, fossem lá, retornar lá para votar. Muitos denunciaram isso, fizeram vídeos na internet, enfim. Tivemos a prisão do Fred Superlano, que é um dos líderes da oposição, foi sequestrado, na verdade. Expulsou os embaixadores de países que não concordaram com o processo eleitoral. E o Brasil e o PT fez uma nota validando, falando que estava tudo ok, tudo tranquilo, ou seja, PT é Lula, Lula é PT. Então, validou. E o discurso, você observa o discurso do Maduro, ele é idêntico da esquerda no mundo inteiro. Nós estamos fazendo isso para proteger a democracia contra os fascistas. Até o roteiro é idêntico. Então está uma fraude cristalina. A própria Maria Corina, ela foi impugnada, não pôde ser candidata, teve que ser o Gonzalez, que é possível se discutir as ideias que eles defendem, não são todas que eu concordo, mas enfim, mas era o que tinha para o momento. Não cabia se abster no momento, ficou uma lição, inclusive no Brasil, para quem se absteve num momento em que se precisava proteger o Estado Democrático de Direito, e preferiram votar no Lula, que foi a vida inteira amigo de ditadores. Inclusive estava o Alckmin agora lá na posse do presidente do Irã, não é verdade? Estava lá junto com todo o eixo do mal. Então, assim, está bem claro de qual lado o Brasil está, mas infelizmente a população brasileira não concorda com essa posição do governo do PT.